Olá, meus amados irmãos, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos vocês. Fiz o teste com o microfonezinho ontem e não deu certo. Eu vou me esmerar em falar um pouco mais alto para que o áudio fique melhor. Até eu conseguir acertar um outro aparelho que eu tenho aqui. Mas eu também não sei se ele vai ser melhor a respeito do que esse aqui. Do que este. Porém, hoje eu gostaria de abordar um tema que muitas pessoas frequentam, mas não sabem o que de fato é a igreja. E elas intitulam aquele lugar aonde elas vão como sendo a igreja. E você?
concorda que o lugar em que você vai é a igreja, ou você vê aquele local de uma forma diferente, um local em que a igreja se reúne para ali adorar o Altíssimo. Se a sua percepção for essa, você tem razão. Mas eu quero pegar alguns textos para trazer luz ao entendimento, para que não venhamos a nos perder aqui no assunto. Eu fiz algumas anotações, porque muitos hoje pensam que ir à igreja implica em estar salvo. E não é essa a verdade. Yahushua, em Mateus, é o gatinho aqui querendo atenção. Yahushua, ali em Mateus, quando ele fala que ele não veio buscar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento, como se alguém aqui fosse justo e que não necessitasse se arrepender. Hoje, as pessoas têm uma compreensão errada desse texto. As pessoas acham que os justos, os pecadores que se arrependem, são obrigados a ir para um lugar denominado religião, um templo religioso. E essas que ali dentro se encontram, elas são justas perante o Criador. Mas essa não é a verdade, meus amados. Essa não é a verdade. Hoje eu comecei esse vídeo diferente, eu coloquei aquele louvor do qual eu gosto muito. Ali revela o nome de um Deus chamado Terron, que na verdade é abismo, né? Ele é o anjo do abismo. Nesse louvor que tocou, ali menciona exatamente o nome do Terron. Se vocês procurarem, é Shema Israel, é o nome. S-H-M-A, Shema, não tem o I não. Israel. Você pode botar Israel que vai aparecer lá. Então, as pessoas têm uma compreensão errada do que é ser igreja e do que é igreja. Quando Yahushua, ele fala que ele não veio buscar os justos, mas sim os doentes, ou sim os pecadores ao arrependimento, porque tem pessoas que se acham justas e que não necessitam de se arrepender de suas obras. Não precisa se arrepender de seus atos. E para essas, Yahushua, ele não vai se manifestar. Mas ele vai se manifestar para aqueles que têm desejo e querem mudar. Ele vai se manifestar para aqueles que querem mudar e que reconhecem que necessitam de justiça, porque a sua justiça, a minha justiça, ela é como trapo de imundícia perante a justiça do Criador, perante a justiça de Yahushua. Como eu falei para vocês ontem, Yahushua, ele às vezes falava de forma ríspida com seus discípulos para exatamente manifestar o fato de pedir perdão a eles. Só que você não vê isso sendo ensinado na religião, você não encontra isso nas escrituras. Mas ele precisava ensinar para os seus discípulos que não é porque ele era o maior, que o maior ele tinha que pedir também perdão quando errasse. Você não encontra isso nas escrituras. Mas quando você passa a andar com o Yahushua, você vai o conhecendo e que ele vai se revelando para você e você vai entendendo qual é o seu propósito. Afinal de contas, ele foi exemplo para tudo. Ele lavou o pé dos discípulos. Ele serviu. Afinal de contas, ele veio para servir e não para ser servido. E muitos homens hoje querem ser servidos e não querem servir. E querem ser reconhecidos como homens religiosos, líderes, aqueles do quais estão nos mais altos patamares. Isso é soberba, meu amado. Isso é soberba. Mas vamos dar uma olhadinha aqui a respeito do que é a igreja e quem é a igreja. Se você puder, abra a sua Bíblia. Não me deixe abrir sozinho. Não confie em mim. Abra a sua Bíblia. Mateus 16.
Eu vou ler aqui na Bíblia do Almeida, pessoal. Estou com a israelita aqui, mas eu vou ler aqui na da Almeida. Mateus 16, o verso é o 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na compreensão dos hebreus, Pedro significa pedra. Pedro significa pedra. E eles valorizavam isso. Só que na compreensão dos romanos, Yahushua fundou a sua igreja em Pedro. Não é disso que se trata aqui. Se nós voltarmos a alguns versículos antes, não precisa nem muito, vou voltar até o 16, nós vamos nos deparar com a seguinte realidade aqui. Respondeu Simão. Porque ali ele estava dizendo, né? Quem diz os homens dizer ser o filho do homem? E vós que dizeis? Aí responde Simão. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Yahushua, tu és o Messias, tu és o Filho do Yahu. E aí, olha o 17. Então Yahushua afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele vem depois e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Que pedra? Pedro significa pedra. Então os romanos entenderam que a igreja estava edificada sobre Pedro. Só que Yahushua, ele estava falando de si mesmo, porque ele perguntou, quem dizes os homens ser o filho do homem? E vós que dizeis que eu sou? E Pedro respondendo ali, inspirado pelo Espírito do Altíssimo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Yahushua, o Filho do Deus do Yahu. Tu és Yahushua, filho de Yahu, do Criador, do Altíssimo. E aí Yahushua fala para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, ali ele estava falando assim, sobre mim, eu fundo a minha igreja, e você é uma pedra que fará parte desse edifício, dessa casa espiritual. Você fará parte, você é uma pedra que fará parte desse edifício espiritual. Vamos ver se é isso mesmo? Aí ele depois vem assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, meu amado, para nós pensarmos aqui um pouco. Para nós pensarmos aqui um pouco, eu estava pensando a respeito, até fiz umas anotações aqui. Eu coloquei assim, Yahushua disse que edificaria a sua igreja sobre uma base, uma fundação. Ainda que muitos lugares tivessem sido utilizados pela igreja para se reunirem como igreja, será que ele estava se referindo a um local físico? Claro que não, né, meus amados? Porque aqui ele mesmo diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós olharmos para a história, as igrejas que os apóstolos fundaram não existe nem resquício. Então, a porta do inferno prevaleceu contra ela? Isso fica claro para que eu e você possamos entender que ali ele não tratava-se de um lugar físico, mas de uma questão espiritual. Ele é a igreja, ele é o edifício do qual nós somos pedra e nós fazemos parte desse edifício que é ele. Nós somos a igreja.
Nós somos a igreja e a porta do inferno não prevalece contra a sua vida e contra a minha vida. Quantos templos abriram? Quantos templos abriram em determinados lugares e depois de algum período fechou e hoje é um bar, hoje é uma boate. Quer dizer então que as portas do inferno prevaleceram contra a igreja de Yahushua ou contra a igreja de Jesus? Para que eu e você saibamos que nós somos a igreja e o inferno pode se levantar contra nós e ele não vai prevalecer se nós de fato formos a igreja de Yahushua. Tenhamos compreensão das coisas que são relatadas nas Escrituras. Que possamos pedir a Ele que nos revele. Mas tem algumas coisas que eu anotei aqui. Aí eu coloquei assim, ó. Vocês e eu somos pedras vivas e edificamos uma casa espiritual. Todos os cristãos, agora eu vou falar, todos os cristãos, todos, que sinceramente confessaram, mesmo que com a nomenclatura errada, mas que são sinceros nos seus princípios, na sua entrega, eu coloquei assim, ó, casa espiritual, todos os cristãos fazem parte da igreja, mas, meu amados, entenda que igreja é corpo de Yahushua. Para você entender, eu vou falar corpo de Jesus. Mude esse nome. A igreja é o corpo de Yahushua e nós somos parte dele. Aí eu coloquei assim, todos os cristãos que confessam ser Yahushua, o seu Salvador, e não de boca, mas de coração, com sinceridade, mesmo que não se reúna em um local estabelecido por uma instituição religiosa, eles também fazem parte da igreja, desde que você o confesse. Se você o confessa como seu único e suficiente Salvador, de todo o seu coração, você se torna parte da igreja da qual não pertence a religião. Porque existe a igreja de Yahushua, mas existe a igreja da religião. E é contra a igreja da religião que nós falamos aqui, não somente nesse canal do Sem Fermento, mas como em muitos outros canais. Canais dos Últimos Dias, o canal do Thiago Lima, o canal do Neemias Gomes, e tem muitos outros, Digo Fala, Rômulo Marasquim, e muitos outros. Se eu fosse ficar aqui, eu ia passar a tarde inteira indicando canais. Mas aqui, todos aqueles que confessaram, não só de boca, mas de todo o seu coração, mesmo que eles não pertençam a uma instituição religiosa, mesmo que eles estejam à vista daqueles que são religiosos, fora de um templo, fora dali da casa que eles dizem serem casa de Deus, eles também fazem parte da mesma igreja. E se você hoje está lá dentro, um dia você vai vir para a igreja de Yahushua. Existem pessoas de Yahushua dentro da igreja da religião. Mas existem pessoas dentro da igreja de Yahushua que não pertencem à igreja de Yahushua. Ou seja, tem gente, vamos falar em uma palavra, um linguajar mais claro. Tem gente de Deus fora da igreja. E tem gente que não é de Deus dentro da igreja. Para você entender. Então é o que eu estou dizendo. Tem gente de Yarro que está conosco, mas também tem gente de Yarro que não é de Yarro que está conosco. Mas vamos ver aqui o que eu escrevi aqui, porque é só pouca coisa. Aí eu coloquei assim: faz parte da igreja. Faz parte da igreja. E também faz parte de um sacerdócio.
Essa ideia de que é necessário ter um sacerdote que intermedie, eu digo para vocês, isso é uma grande mentira. Só existe um mediador entre eu e o meu pai, entre o seu pai e o seu pai. Só existe um mediador entre nós e Yahweh, entre nós e Deus. Que história é essa de que tem que haver um sacerdote para mediar entre eu e ele? Não existe isso. Isso é mentira. E a gente vai ver isso nos textos. Há muitos que se reúnem com a igreja, isso aqui é importante. Há muitos que se reúnem com a igreja e não entendem. Eu vou falar no português mais claro, porque você vai ter uma melhor compreensão. Há muitos que vão à igreja e não entendem. Quando elas ouvem a falar a respeito de Jesus, ela vê isso de uma forma assim, vê isso dessa seguinte forma. E não entendem que ouvem a respeito do Salvador, Jesus, Yahushua, e confundem com um conjunto de regras a serem obedecidas. Aí eu vou dizer para você, meu amado, Yahushua não te chamou para obedecer regras somente. A promessa não se constitui nisso. Eu escrevi aqui, vou ler aqui para depois eu comentar. Ouvem a respeito do Salvador e confundem com um conjunto de regras a serem obedecidas para tentarem agradar a Deus. Quando ouvem falar do Salvador, confundem o Salvador com um conjunto de regras que eles têm que fazer para tentarem agradar a Deus. Você entende que fazer parte da igreja não é fazer ou deixar de fazer, mas somente crer? Se você não crer primeiro, não vem querendo fazer para tentar agradar, você tem que crer. Primeiro você crê e depois você vai fazer. Mas tem gente que entende errado, quer fazer mesmo sem entender. Não é isso. Mas agora vamos olhar uns textos. Acabou que eu fechei a Bíblia aqui. Então vamos dar uma olhadinha ali no livro de Mateus 18, 17, para ver a respeito do que se trata. Mateus 18, 17. Se te recusar a ouvi-lo, leva-o à igreja e diz à congregação. E se recusar a ouvir também a congregação, considera-o como não israelita e publicano. Como não israelita, mas como publicano. Publicano, como eu mencionei no vídeo anterior, significa com público. Então, alguns irmãos que se opuseram contra outros e que não entendiam e não queriam se resolverem, que mesmo que o outro viesse pedindo perdão, ele não queria dar o perdão, então era para trazer ele à presença de mais um. Se porventura ele não aceitasse, levasse a comunidade toda, a congregação toda. Porque a igreja é algo que se reúne em algum lugar, são pessoas que se reúnem em qualquer lugar. Tanto é que Yahushua diz para a mulher samaritana que haverá um tempo em que chegaria um tempo em que nem no templo, nem no monte, mas onde tivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Não existe, meu amado, templo sagrado.
não existe. Nenhum lugar é sagrado. Não existe a casa de Deus aqui na terra, até porque ele não habita em casa feita por mão de homens. E se lá é a casa de Deus, lá era para ser o lugar de plena paz sobre a terra, e não deveria estar fechada. Que Deus é esse que tem dia para atender o seu povo? Também tem essa questão que podemos pensar. Então, não existe lugar sagrado. Quando os discípulos mencionaram a respeito da beleza, da oponência do templo de Salomão, Yahushua disse: não ficará pedra sobre pedra. Porque a casa que ele edificaria para o seu pai seria nele mesmo, e nele mesmo nós estamos congregados. E agora o Pai pode habitar em nós. Mas antes o Pai não podia. E essa era a obra que ele tinha que vir fazer. Se tornar um templo para que nós pudéssemos estar na presença do Criador. Direto. Vamos olhar outros textos? Atos 9:31. Atos 9:31. Assim a congregação em toda a Judéia e Galiléia, Samaria tinham paz, sendo edificada e andando no temor de Yahushua, pelo auxílio do Espírito do Pai, do Altíssimo, multiplicava-se. Então eles andavam em paz, pelo auxílio ali do Espírito do Pai, né? E vamos ler de novo. Assim a congregação em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, sendo edificada e andando no temor de Yahushua, e pelo auxílio do Espírito se multiplicavam. Então eles andavam no temor de Yahushua. E pelo auxílio do Espírito eles expandiam pela Ásia. Aqui não se trata de uma obra, de um edifício. A igreja aqui que cresce, ela cresce porque ela se alastrava. Era o maior o número de pessoas que se agregavam a ela. E o Espírito estava ajudando eles a alcançar corações de pessoas que talvez fossem, aos olhos humanos, impossíveis. Mas vamos olhar mais textos. Eu gosto de olhar os textos. E um dos textos que nós vamos olhar e nós vamos ficar apaixonados talvez por isso, é o texto que se encontra lá em Pedro. 2 Pedro 2, de 5 a 7. Mas mais para frente a gente abre. Eu vou pegar mais um texto de Romanos 16:5 e depois mais um de Efésios. Romanos, que na verdade não é Romanos, meu amado, é em Roma. Paulo, enquanto estava em Roma, apesar de ele ter as duas cidadanias, ele era judeu, ele era Yahudim. Então, apesar de ele ter as duas cidadanias, ele escreveu como um Yahudim, não como um romano, né? Romanos, em Roma 16:5. Saudai também a congregação, ou seja, saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epeneto, meu amado, a quem as primícias da Ásia, para o ungido. Então,
Era impossível que uma edificação, um edifício chamado igreja por muitas pessoas erroneamente, coubesse dentro da casa de alguém. E mais impossível ainda seria carregar e passar pela porta. Mais fácil mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, né? Talvez era mais fácil entrar com um circo dentro de uma casa e armar ele lá dentro. Impossível, amado. Porque aqui se fala de pessoas, igrejas, que somos nós. E quando você diz que aquele determinado lugar escolhido para que as pessoas se reúnam ali pela religião, quando você denomina aquele lugar de igreja, você está dizendo para o Altíssimo que ele deve habitar lá, porque ele não pode habitar em você. Porque você, para ele, não é igreja. Se você pensa assim, você acaba ofendendo, blasfemando contra a palavra do Altíssimo. Ele disse que tu é a igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não é a pedra fundamental da qual a igreja foi fundada, mas a pedra angular, ela se tornou pedra angular porque foi rejeitada por aquelas pessoas. E, infelizmente, eram os religiosos. Os religiosos nunca compreenderam a palavra. Como eu mencionei lá em Isaías 9, o versículo 13, diz que eles maquinalmente aprenderam de alguma forma essa palavra e hoje ele as tem para manipular as pessoas. A religião, ela só serve para manipular as pessoas. Mas vamos dar uma olhada em mais um texto que eu falei. Efésios. Vamos ver se eu acho que é o Efésios 1, 22. Eu acho, não tenho certeza não. Não marquei. Diz assim, é esse mesmo. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça, e o deu à igreja. Está vendo quantas coisas você deveria entender? São textos muito claros. Primeiro, ele sujeitou-as debaixo dos pés, para ele mesmo ser o cabeça. E depois ele deu à igreja. Quem é a igreja? Se não for eu e você que tivermos que ter entendimento para agir naquele prédio, ele não pode fazer nada. Como eu disse, se ali fosse a casa de Deus, deveria estar aberta todos os dias, 24 horas por dia. Porque é um Deus que tem horário para atender, todo domingo, todo sábado, toda quarta, toda quinta, toda segunda, em determinadas denominações, e naquele horário, como se ele tivesse ocupado com outras coisas. Então ele a sujeitou a nós, só que nós não temos o entendimento. Agora vamos olhar aquele que eu falei de Pedro. Isso que Pedro fala aqui é lindo demais, meus amados. É lindo demais. Até porque aquele que havia dito que ele era o Cristo, filho do Iarro, né? Yahushua, filho de Iarro, é aquele mesmo que, no mesmo texto, ele exalta, ele é iluminado pelo Espírito, influenciado pelo Espírito. Mais à frente, depois, ele se deixa ser influenciado pela sua vontade humana, não querendo que Jesus viesse morrer, não querendo que Yahushua morresse. Aí as pessoas falam, aí quando Yahushua fala para trás de mim, Satanás, é porque as pessoas pensam que Satanás é um ser.
Na verdade, a palavra Satanás, como eu já repeti em muitos outros vídeos, repito aqui. Ele pode até ter sido influenciado, porque a sua natureza é caída, assim como a minha é caída. A natureza dele era caída, assim como a minha, assim como a sua. E nós temos desejos de não perder qualquer ente querido que seja da nossa família, ou até mesmo que não seja. Nós não estamos acostumados com isso. E aí Pedro ele reagiu da mesma forma que eu e você talvez reagíssemos. E aí Yahushua fala para ele: para trás de mim, Satanás. Quando ele fala: olha, você está se tornando um adversário, você está cogitando das coisas do homem, você está querendo interferir no plano que meu pai elaborou. Você não entende as coisas, os planos do meu pai. Até então ali Pedro ainda não entendia. Ele só veio a entender depois da ressurreição, e isso está comprovado em Lucas 24:43. Nós podemos ver isso aqui. Mas antes eu quero ler. Já que eu mencionei, vamos ler lá o Lucas 24:43. Diz assim: o qual ele tomou e comeu diante deles. Não é o 43 não, é o 44. Depois lhe disse estas palavras, que vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na Torá de Moshe, nos profetas e nos salmos. Então se lhe abriu o entendimento e compreenderam as escrituras. Até então eles ainda não haviam compreendido. Aqui Yahushua, ele é aquela aparição que ele faz no momento em que eles estão pescando. E aí ele come ali do peixe, come do favo de mel, e ele só tem um entendimento aberto a partir daquele momento para compreender as escrituras. Até então eles não entendiam muita coisa, eles viveram muita coisa, mas eles não entendiam ainda muitas coisas. Precisava ser muitas coisas aprendidas ainda. Tiago, Pedro. 1 Pedro 2:5-7, será que é esse mesmo? Segunda Pedro, amados. 2 Pedro 2:5-7. Diz assim, Pedro, enquanto ele não entendia, décadas depois ele veio a entender. E olha o que ele escreveu a respeito do que é a igreja de Yahushua, ou para você a igreja de Jesus. Também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Yahushua. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Aqueles construtores haviam rejeitado essa pedra. E essa pedra, para aqueles que crerem, ela é essa palavrinha aqui, ó. Ela é a preciosidade, mas para o descrente, nós somos parte, nós somos casas espirituais. E por isso ele diz que ele é o cabeça da igreja. Se ele tivesse se referindo a um templo construído, feito por mãos, ele diria que ele seria o teto da igreja para nos amparar lá dentro.
Então, meus amados, são muitos detalhes que não faz nem assim sentido dizer, não dá nem para dizer que a igreja de pedra é a igreja de Cristo. Eu estou falando no seu linguajar. Não dá nem para dizer que a igreja de pedra é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ele a edificou sobre ele. E aqueles que estão nele são a igreja dele. Mas aqueles que também não estão ainda virão. Por isso que eu disse para você, tem pessoas de Deus dentro da igreja, mas também tem pessoas que não são de Deus dentro da igreja. E tem pessoas de Deus no mundo. Só que aí, eu estou falando para que você entenda no seu linguajar, mas eu vou dizer para você, existem pessoas de Iarro presos nas religiões, e Iarro enviou o seu filho para lhes libertar, assim como ele me libertou do poder da religião que edificou uma igreja de pedra. Igreja essa que não é o corpo de seu filho. Igreja essa que tem interesses próprios. Igreja essas que visa somente o seu lucro. Só visam isso. Então, meus amados, assim, como eu disse, eu não sou teólogo e aqui é sem fermento. Se eu pegarmos mais textos aqui, nós poderíamos ver e comprovar de vez, mas não precisa. Eu creio que você é uma pessoa sincera e que você quer, de fato, se aproximar do Salvador. E, de fato, você quer conhecê-lo. Então, eu não preciso usar muitos textos, porque eu sei que você é uma pessoa sincera e, mediante esses textos que foram expostos, você vai procurar compreendê-lo e conhecer outros que sustentam essa ideia. Então, assim, é até engraçado, né? Se eu posso orar ao meu Pai todos os dias, toda hora, e se a religião não salva, então por que eu estaria lá dentro? E muitas pessoas que, se nós perguntarmos, a religião salva, todos eles unanimemente vão dizer que não. E aí vem a pergunta, então por que ele está lá dentro? O porquê de estar lá dentro? É porque devemos congregar. Meus amados, Apocalipse diz que Satanás irá congregar, e não é num templo, não. Satanás, lá em Apocalipse, no Armagedon, ele vai congregar os seus demônios, os ímpios, vai reunir o povo no vale de Meguido para atacarem a cidade santa, a cidade sagrada. Ali sim é sagrada. E aí eles vão congregar em um determinado deserto. E as pessoas que estiverem congregadas com ele serão todas elas destruídas juntamente com ele. Então não me venha com esse papo de que congregar é estar dentro de um lugar. Até porque Yahushua jogou isso por terra. Quando ele disse que ele destruiria aquele templo e edificaria outro, ele falava do seu próprio corpo. Se você quer continuar a fazer parte do templo de pedra, saiba que você está fora do corpo de Yahushua. Saiba que você se encontra fora do corpo dele porque você prefere estar dentro do edifício feito por mão de homem. Quando ele mesmo diz que ele não habita lá dentro, o Altíssimo não habita lá dentro. Mas ele quer que você e eu estejamos nele, e nele sejamos igreja. Não irmos à igreja, mas que sejamos a igreja. Entenda isso, meu amado. A palavra congregar vem de epsinagogue, né? Sinagoga do alto. Ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes. A igreja do Salvador, ela é espiritual, mas também ela são pedra viva, porque Pedro diz que somos nós. Mas nós pertencemos a um edifício espiritual, que é o corpo do Salvador, e nós somos membros dele, do qual ele é o cabeça. Se eu não me deixar influenciar pelo cabeça, que é o meu Salvador, por quem que eu vou me deixar influenciar? Por aquele homem que se coloca ali na frente, que se diz pastor, que se diz ancião, que se diz
presbítero que se diz apóstolo, bispo, padre, papa. É por esses homens que eu deveria ser influenciado? Se eu não for influenciado pelo cabeça, que é ele, não é você que vai me influenciar. E o que você faz talvez seja pior do que eu. Você pode falar assim, você não tem nenhum conhecimento teológico. Claro que não, nem desejo. Porque a letra mata. O espírito vivifica. Eu prefiro, na minha humildade, na minha ignorância, trazer um pouco de luz do entendimento que eu tenho para você, do que aprender, elaborar textos mirabolantes com o propósito de mantê-los enganados. Então, meus amados, vamos acordar. Você é a igreja que pertence a Yahweh. Você é a igreja que hoje congrega no templo, que é o corpo de seu filho. Ele se tornou o templo para mim e para você. Nele nós congregamos e nele nós somos a igreja que salva no mundo nos dias de hoje. Todas as igrejas que foram instituídas ali pelos apóstolos na Ásia, em Éfeso, em Coríntio, na Ásia ali, não existe nem resquício. Então quer dizer que a porta do inferno prevaleceu contra ela? Não, porque não importa o lugar onde os servos de Yahweh, onde a igreja de Yahushua se congregou. As portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, mas contra o lugar. Ele não se trata de um lugar específico, de um edifício, de uma edificação. Mas se trata de mim e de você. Eu espero que você possa compreender. Porque eu nem ia fazer esse vídeo no dia de hoje. Mas eu estava conversando com uma menina que eu fui pagar a internet. E ela professou para mim que... Eu perguntei se ela era evangélica porque ela falou assim... Eu mencionei que eu estava com dor por causa da zika e que eu já havia pedalado um bom bocado. Aí ela falou, Jesus vai te curar. Aí eu falei, você é evangélica? Ela, não, sou católica, apostólica e romana. Eu falei, nossa, romana? Ela, não. Eu falei, mas por que romana? E aí ela expressou aquilo com muita alegria. Aí eu parei, conversei um pouquinho com ela, falei, você sabia que o Salvador morreu pela mão dos romanos? E você hoje abre a boca com orgulho para dizer que você é católica, apostólica e romana? Você está fazendo parte daquele povo que um dia sacrificou o teu Salvador. Aí ela, tudo bem, me ouviu. Aí eu falei para ela, eu tenho um canal no YouTube, eu sou recente, porém você pode assistir. Ela pegou logo de cara, porque eu falei ali para ela de Yahushua e expliquei para ela que o nome Jesus foi substituído, foi trocado. O nome de Yahushua foi substituído pelo nome de Jesus. Falei para ela o nome do verdadeiro Criador, Yahweh. E ela demonstrou interesse. E ela viu que em mim não havia mentira no que eu falava. Porque eu não titubeei. E eu não estou aqui para titubear. Porque Yahushua me colocou aqui não para que eu detenha esse conhecimento para mim, mas para que eu possa levar ele adiante e para que vocês possam também perceber. Porque eu saí da igreja, muitos acharam que eu me desviaria. 8 meses se passaram. E hoje eu estou muito mais fervoroso do que quando eu era religioso. Fervoroso não de que eu seja repepé, mas hoje eu estou muito mais envolvido com a leitura das escrituras. Hoje eu estou muito mais envolvido na atenção, em voltar minha atenção para o próximo. Hoje eu tenho me dedicado mais em ajudar as pessoas. Eu já tinha essa índole. Isso já era de mim e agora hoje é mais ainda. Então eu desejo que você também, assim como eu enxerguei essa luz, você também possa. E saiba que você é uma igreja poderosa da qual as portas do inferno não prevalecerão contra você. Era isso que Yahushua queria dizer para Pedro. Eu sou a pedra fundamental. Eu sou a base. Vocês serão a igreja. Pedro, Mateus, Tiago, João, Uricelli,
Adriana, Luiz, José, não importa qual seja seu nome, se você um dia confessou Yahushua como seu único e suficiente Salvador, ou se você o confessou pela nomenclatura errada, mas de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, saiba que você é a igreja de Yahushua. Mesmo que tenha professado com a nomenclatura errada. Então, meu amado, o inferno se levanta, mas contra ti ele não prevalecerá. E aí as pessoas pensam que as portas do inferno vão se levantar para prejudicar a pessoa na área profissional, na área financeira. Até pode ser isso também. Mas aqui Yahushua fala de ministério. Ele andou nessa terra. E ele nos orientou a não ajuntarmos tesouro aqui, onde a traça, o ladrão, mina e roubam. Mas devemos ajuntar tesouro no céu. E como que nós podemos fazer isso? Sendo uma igreja que salva. Sendo uma igreja que tem o propósito de salvar, de resgatar as pessoas que se encontram em trevas. Se você for a igreja de Yahushua, você entra no território do inimigo e ele nada pode fazer contra você. Ele nada poderá fazer contra você. Porque você é uma igreja da qual existe uma profecia que foi dada pela boca de Yahushua. As portas do inferno nada podem contra você. E se você estiver indo lá para resgatar aquele que estava envolvido no laço do inimigo, você vai. E na autoridade de Yahushua, sendo a igreja da qual ele instituiu para arrancar e trazer os das trevas para a luz, você vai prosperar, porque Yahushua é contigo. Então, meu amado, acorda, seja igreja, não vá à igreja. A igreja da religião, ela dorme, ela fecha. Mas a igreja de Yahushua, ela é ativa todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Contra as igrejas de Yahushua que estão espalhadas em toda a face da terra, as portas do inferno não prevalecem. Então eu queria deixar essa mensagem para você. Eu nem tinha um intuito de fazer um vídeo hoje, eu queria fazer de 2 em 2 dias, mas como eu levei 4 dias para fazer uma postagem, eu estou fazendo uma nova postagem. Mesmo que você hoje ainda se encontre na religião, na igreja da religião, saiba que muitos que estão na igreja da religião são de Yahushua. Muitas igrejas que se encontram presas na igreja da religião são de Yahushua. A igreja de Yahushua foi aprisionada pela igreja da religião. E a igreja de Yahushua está adormecida. Acordem, meus amados. Acordem. Não há mais tempo de brincar. Não há tempo de brincar de ser verdadeiro crente, sincero, comprometido com a palavra, comprometido com o Pai, comprometido com o Filho e comprometido com o seu reino. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. A igreja de Yahushua hoje se espalhou na face da terra. E essa igreja tem um único propósito, de fazer com que você se torne uma igreja para também levar outras pessoas a se tornarem igreja. Agora a igreja da religião, ela fica brigando com uma e com outra. Querendo ser que mais se destaca. Não, seja a igreja de Yahushua e pare de brigar com outras denominações. Yahushua não instituiu uma bandeira, mas ele levantou um povo temente a ele, com o compromisso e com a responsabilidade de levar adiante o conhecimento da promessa. Promessa essa que na religião é evangelho. Na religião eles tiraram a palavra promessa e puseram evangelho. Mas aqui eu digo para você que você é herdeiro de uma promessa. Promessa essa que foi dada a Adão. E não somente Adão, mas a toda a sua posteridade. E você é posteridade de Adão, meus amados. Então eu peço que vocês ponham a mão na sua consciência. Ponham a mão no seu coração. Fale com Yahu. Fale com Yahushua. Peça força.
para lhes tirar. Peça para que ilumine os seus caminhos, para que vocês possam ver por onde andam e que vocês possam tomar uma posição ao lado deles. Porque ele pagaram um alto preço. O Criador abriu mão de seu filho, mesmo sabendo que ele voltaria para ele, mas ele abriu mão de seu filho. Fez com que o seu filho experimentasse a dor de um homem. O tornou homem para que ele experimentasse a dor enquanto homem. E quando chegarmos lá, ele vai mandar-nos olhar para suas mãos. Então, não pense que por estar dentro de uma religião, vocês estão na presença do Criador. Então, meus amados, eu queria pedir a vocês, de todo o meu coração, junte-se a nós. Seja a igreja viva. Seja a igreja viva. Que a Yahushua possa iluminar os seus caminhos, o seu coração, e que vocês possam encontrá-lo, e que vocês alcancem a luz de Yahushua, para que o nome dele seja louvado através da vida de vocês, e que os seus familiares reconheçam que em vocês agora sim há uma diferença, porque a igreja de Yahushua não chega em casa brigando por coisinhas mínimas. Os discípulos, eles brigavam entre si, discutiam entre si, mas eles não perderam o propósito, o objetivo. Então eu encerro esse vídeo aqui e quero fazer diferente hoje. Vou colocar o mesmo louvor que estava no início. Enquanto esse louvor toca, que vocês possam, nesse momento, pensar a respeito. Abra suas escrituras. Lá no final dela tem algumas referências. A letra I, igreja. Abra, procure as referências e leia a respeito do que se diz sobre... leia a respeito desse tema e do que se fala a respeito das igrejas. Só digo para você que a igreja de Yahushua é diferente da igreja de pedra, da igreja da religião. Reflitam com esse louvor, meus amados. My heart.
Isma Israel Elokai, Ata Kol Yaakov. Natata li etayai, Natata li Yaakov. Beinai dima alebu hebesheke, Ushe ale shote, Anesho nasho eke. Isma Israel Elokai, Ata benileva. Ashe koti Elokai, Ashe sheloefa. Hage gadol belea livroa. Ashe sheigame kilo notar bicoa. Então, meus amados, eu deixo a vocês aí a paz de Arruxo, que vocês possam, de fato, entender o propósito da palavra do Altíssimo com relação ao que diz ser igreja. E peço que vocês, de fato, sejam a igreja e saiam da igreja de pedra, porque lá o Yahushua não colocou vocês. A paz de Arruxo a vocês e um beijo no coração. Não esqueçam de dar os likes e compartilhem.